Boa noite a todos, a todas. Sejam todos muito bem-vindos ao encontro de hoje sobre informações do processo seletivo para ingresso em 2027 nos cursos de mestrado e doutorado profissional em educação do UNASP. Nós estamos lançando hoje o edital e você pode acessá-lo pelo site do UNASP, né? Nós vamos fixar aí no chat o site para você poder acessar depois que terminar a live. Aí você já tem condições de saber tudo sobre esse edital. Mas hoje nós vamos passar vários detalhes. E se você tiver dúvida, lá no edital está bem explicadinho. É você ler com bastante atenção. Nós estamos aqui hoje com as professoras doutora Jurani Rueda e a doutora Rebeca Darius, para conversarmos sobre esses detalhes do processo seletivo. Logo elas já vão dar uma boa noite a vocês. E nós teremos uma sequência de lives para que você possa se preparar e fazer a sua inscrição com êxito, cumprindo todos os requisitos necessários e podendo, então, se aperfeiçoar na carreira docente, na carreira de gestor. E antes de nós começarmos a conversar, na nossa instituição, nós somos confessionais, nós somos adventistas, e eu gostaria de fazer uma oração para começarmos esse momento tão importante da nossa conversa de hoje. Vamos orar? Querido Pai, estamos aqui para sabermos a respeito do processo seletivo, que tu possa, Senhor, estar conosco. Te rogamos por Jesus. Amém. Então, agora estamos prontos para conversar sobre esse processo e nós temos, então, conosco, como já disse, a professora a doutora Jurani, e eu vou fazer uma pergunta para você, professora Jurani, mas antes de responder, você já converse com o seu público, que estão ansiosos para nos conhecer. Então, a doutora Jurani, quem é que pode se inscrever no processo seletivo do mestrado e doutorado em educação do UNASP? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, com a doutora Rebeca, a doutora Silvia. É uma oportunidade de compartilharmos informações sobre o processo seletivo e um momento de aprendizado também. Então, quem pode participar? Uma excelente pergunta, doutora Silvia. Para o mestrado, quem tem o diploma de graduação? Especificamente para quem tem o diploma obtido no exterior, é importante ressaltar que esse diploma precisa estar revalidado no Brasil, tá? No caso do doutorado, é necessário que a pessoa que vai fazer a inscrição para o processo tenha um mestrado, e esse mestrado ele precisa ser reconhecido pela CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, né? Também no caso do doutorado, quem tem o diploma no exterior é importante ser revalidado aqui no Brasil também. Sim, muito obrigada. Então, prestem bem atenção. Veja se o seu diploma é reconhecido no Brasil, né? E, doutora Rebeca, para inscrição, é preciso ser da área da educação? Bem, primeiramente, boa noite a todos. Estou muito feliz em participar desse momento com vocês e espero que vocês usufruam bastante aqui da nossa live. Então, vou também a doutora Silvia, a doutora Jurani. E a boa notícia para essa pergunta que a doutora Silvia nos fez é que não precisa ser da área da educação. Olha que interessante, se você tem uma graduação já concluída, conforme a professora Jurani explicou, com diploma reconhecido no Brasil, você pode se candidatar ao mestrado profissional em educação. E se você já tem um mestrado reconhecido pela CAPES ou validado no Brasil, você pode se candidatar ao doutorado em educação, independente da área que essas formações anteriores foram. Então, todos são bem-vindos. Então, quer dizer que, por exemplo, se eu tiver um bacharelado em administração, eu também posso prestar esse processo seletivo, certo, professora? Exato, exatamente.
e você pode prestar o processo seletivo para o mestrado, tendo a graduação em administração ou outra área, desde que seu interesse seja também a pesquisa voltada, ligada à educação, né, que a educação é uma área muito interdisciplinar. E caso o seu mestrado também seja em outra área, diferente da educação, você pode se candidatar ao doutorado, ao nosso doutorado, que também será bem-vindo. Isso. Então, você pode ter se formado em pedagogia, em qualquer licenciatura, em bacharelado, e então fazer o processo seletivo, Isso, né? isso Ok. mesmo. Que boa notícia, né? Então, aqueles que são de outras áreas são bem-vindos aqui conosco também. E aproveitando, professora Rebeca, talvez os que estão nos acompanhando ou que vão nos ouvir depois, assistir depois, pode estar se perguntando do que se trata o mestrado ou doutorado em educação? Que tipo de estudo se faz? E essa pergunta é importante e geralmente quem tem interesse no programa já tem essa dúvida, né? Então, tanto o curso de mestrado quanto o de doutorado profissional em educação do NASP, eles estão dentro da área de concentração, formação de professores e gestores educacionais. Essa é a grande área. Essa área contém duas linhas de pesquisa. E olha que interessante, por isso elas são muito abrangentes. Então, as temáticas diversas, ou elas cabem numa linha ou em outra. Eu vou explicar agora para vocês que linhas são essas. Uma delas é a formação de professores, currículo e práticas inovadoras. Essa linha de pesquisa tem como objetivo investigar, desenvolver, aprimorar estratégias e abordagens relacionadas à formação de educadores. Também envolve a questão do currículo, a implementação de práticas pedagógicas inovadoras, visa ainda aprofundar o conhecimento e promover avanços na educação, abrangendo tanto a formação inicial quanto continuada de professores, os saberes mobilizados nos processos formativos, seus currículos. Então, para isso, essa linha de pesquisa visa considerar as práticas docentes, numa perspectiva, atual, contemporânea, em que as intervenções metodológicas, tecnológicas inovadoras ocorrem em diferentes espaços, tempos, modalidades, níveis de ensino. Então, se pesquisa a educação infantil, pode-se pesquisar o ensino fundamental, o ensino médio, nas suas diversas perspectivas, criando dessa forma identidades, características distintivas num cenário atual, contemporâneo, né, no qual a educação se insere. Então, a linha de formação de professores estuda todas essas temáticas aqui que a gente mencionou. A linha formação de gestores, processos educativos e avaliação já se concentra no gestor, como a própria linha já indica isso. Então, vai envolver o estudo, o desenvolvimento e o aprimoramento de competências, práticas e estratégias relacionadas à gestão escolar e à gestão educacional mais ampla. Também envolve a avaliação dos resultados. Essa linha também trabalha com avaliação e processos. Então, ela busca aprimorar a eficácia das lideranças educacionais. Então, você que é líder, já é líder educacional, já trabalha nessa área e tem vontade de pesquisar, essa linha é propícia para você. Certo? Então, ela tem como objetivo principal investigar e analisar de forma crítica e contextualizada a gestão educacional e escolar atual, tá? Para isso, se estuda, se pesquisa tanto os fundamentos quanto as práticas também. Que explanação excelente, né? Eu acredito que deu para entender quantas possibilidades nós temos dentro da área e também pensando na divisão das duas linhas. Eu acredito, professora Silvia, que os nossos amigos que estão nos acompanhando querem saber como funciona, então, para se inscrever no processo seletivo. Tem documentos? Quais documentos são exigidos?
Ah, sim. Bem, o nosso edital, ele explica bem cada detalhe, mas a gente vai comentar um pouquinho. Primeiro, precisa saber quando essas inscrições serão abertas, né? As inscrições serão abertas no dia 10 de agosto e elas vão até o dia 26 de outubro. Então, vocês vão ter contato primeiro com o edital e aí depois vocês começam a fazer as inscrições. Por quê? Porque as inscrições, elas precisam de que cada candidato protocole documentos. E lá no edital, nós temos que essas inscrições, elas serão feitas somente online. Então, você deve fazer a inscrição online. E no ato da inscrição, primeiro ponto, precisa protocolar o currículo Lattes. Mas o que é o currículo Lattes? Bom, quando você acessar lá a plataforma do CNPq, plataforma Lattes, você consegue fazer um cadastro. Para quem não tem currículo Lattes, precisa fazer um cadastro na plataforma Lattes, coloca lá, dá um Google e coloca lá Lattes CNPq, que aí você vai encontrar um espaço da plataforma para você fazer o seu currículo. E quando você abrir essa plataforma, você vai encontrar lá espaço para você colocar os seus dados pessoais, vai colocar os seus dados de publicação, se você tiver, seus dados de palestra, né? Ah, dei uma palestra em tal lugar, coloca lá. Então, o currículo Lattes para você e depois você protocolar no nosso na nossa inscrição. E quando você estiver preenchendo o Lattes, terminar, você vai salvar em PDF. E é esse PDF que depois você vai nomear conforme pede o edital, né? Nome completo, um hífen, currículo Lattes. Então, você precisa preencher o currículo Lattes e colocar na plataforma. Ah, mas eu faço o meu currículo sem Lattes. Não serve. Tem que ser currículo Lattes. Todo acadêmico precisa ter o seu currículo Lattes, ok? Bom, currículo Lattes é um item para ser colocado no momento da inscrição. Um outro detalhe é memorial de formação do candidato. O que consiste esse memorial? Esse memorial é uma apresentação da sua trajetória profissional, da sua trajetória acadêmica, que você vai articular a linha de pesquisa que a professora Rebeca comentou. A professora Rebeca explicou, olha, nós temos a linha de formação de professores, nós temos a linha de formação de gestores, e de acordo com a sua trajetória, você vai escolher a linha de pesquisa e vai construir esse memorial. Ele não é difícil de ser construído, ele é um texto em que você vai contar a sua trajetória. E no edital tem todas as regrinhas. Por exemplo, você vai fazer no máximo 5 páginas. Você vai ter um espaçamento em meio, então é um texto não tão curto e não tão comprido, né? Você vai salvar no formato PDF, vai nomear com seu nome, hífen e memorial, e lá no anexo 3 do edital, professora Jurani, tem todas as instruções como você deve elaborar o memorial. E você, depois que elaborar, salvar em PDF, vai protocolar no momento da sua inscrição. Precisa também do diploma de graduação. Se você ainda... eu acabei de me informar. Não tem o diploma, mas você deve ter uma declaração de conclusão da graduação com a data da colação de grau. E aí também você vai salvar e vai colocar no site da inscrição. É necessário também que você tenha o seu RG, CPF, né? Caso você seja estrangeiro, precisa da carteira de registro nacional migratório, né? Quando você não tiver o registro nacional. Você deve indicar também
se você vai, no momento da inscrição, se você vai concorrer a alguma modalidade de vaga, por exemplo, vaga de livre concorrência ou vaga reservada para candidatos em modalidade especial, de acordo com a política afirmativa do UNASP. Para o doutorado, são todos esses requisitos. Claro que para o doutorado você vai colocar o diploma de mestrado, e também um detalhe importante para o doutorado: você já vai colocar o seu pré-projeto. O seu pré-projeto de tese vai ser protocolado também no momento da inscrição. Então é isso, é muito fácil. Por isso você vai conhecer o edital previamente, logo amanhã cedo, quando você acordar, acessa o edital e você vai ver todos os requisitos, começa a se preparar, prepara todos os arquivos que você precisa colocar na inscrição e assim que você estiver pronto, você já conclui a sua inscrição. É bem simples. E, nossa, foi bem colocado detalhadamente. Muito obrigada, doutora Silvia. Mas eu acredito, doutora Rebeca, que alguém pode estar se perguntando: a taxa de inscrição para esse processo seletivo? Se há, como eu faço esse pagamento? Então, doutora Jurani, mais uma boa notícia. Aqui a gente está dando várias boas notícias. Essa é uma também. Não há cobrança de inscrição para pagamento, né? Tanto num nível quanto no outro, não tem. A única coisa necessária é o que a professora Silvia acabou de explicar. Então, basta você ter a vontade de se inscrever no processo seletivo e participar dele e providenciar sua documentação. Não tem pagamento, tá bom, gente? Então, fica aí algo que já facilita para todos, né? E, doutora Jurani, temos mais uma questão aqui sobre esse contexto que estamos explicando. O que envolve o processo seletivo para o mestrado e para o doutorado profissional em educação? Muito bem, eu acredito que essa é uma pergunta muito importante, porque se a pessoa decide participar, e nós estamos felizes em esclarecer, né, como é esse processo, ela se pergunta, mas em que consiste, né? Nós temos fases. Para o mestrado, são 4 fases, tá? Para o doutorado, 5 fases. Então, eu vou mencionar aqui, de forma bem pontual, e cada detalhe de cada fase que eu vou mencionar, como a professora Silvia já colocou, o edital apresenta muito claramente, passo a passo, o que deve fazer e o que deve consistir, tá? Então, para o mestrado, a primeira fase é a análise do currículo Lattes, como já foi mencionado anteriormente pela professora Silvia, né? Ela explicou em que consiste o currículo Lattes. Então, a primeira fase é a análise desse currículo. Essa fase é de caráter classificatório, tá? A segunda fase é a fase de prova de proficiência em língua inglesa ou espanhola. A opção de uma língua ou outra vai acontecer no momento que o candidato fizer a inscrição. Ele vai designar se vai fazer uma prova de proficiência em língua inglesa ou espanhola, tá? A terceira fase é a fase do memorial de formação, tá? Como a professora Silvia já explicou, o memorial, em que consiste o memorial, eu não vou repetir aqui novamente, mas essa é uma fase importante e também é uma fase de caráter eliminatório e classificatório. E a última fase do mestrado, para o processo do mestrado, é a entrevista, tá? Esta fase, que é a última, também é de caráter classificatório e eliminatório, tá? Então, são 4 fases e cada detalhe em relação à fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, estão lá no edital, tá? No caso do doutorado, nós temos também
a fase do currículo Lattes, como foi mencionado, a fase 1, a fase de proficiência em língua inglesa ou espanhola. Aqui tem um detalhe para o doutorado, porque se a pessoa optou por fazer uma prova de proficiência em inglês para o mestrado, ela automaticamente vai ter que escolher em espanhol para o doutorado. E ao contrário, é verdadeiro também, tá? Então, essa fase de proficiência, ok? A fase 3 para o doutorado é a fase da análise do memorial de formação também, caráter eliminatório e classificatório. A quarta fase, e aqui vem um diferencial para o doutorado, é a fase do pré-projeto da tese, como foi mencionado pela doutora Silvia. Então, essa fase é que você vai entregar o seu pré-projeto, né? Então, o pré-projeto da tese que será analisado conforme critérios que estão bem detalhados lá no edital, tá bom? E a quinta fase é a fase da entrevista, né, que acontece ali também de caráter eliminatório e classificatório. Então, resumindo, o mestrado, para o processo do mestrado, são 4 fases, para o mestrado, para o processo do doutorado, são 5 fases, tendo essa diferença da fase do pré-projeto para a tese. Muito bem, professora Jurani, obrigada pela sua explanação. E eu prestei atenção nesses itens que você mencionou, tanto das 4 fases do mestrado, quanto das 5 fases do doutorado. E eu percebi que a única prova que os candidatos farão é a de proficiência em língua estrangeira, certo? Então, significa que neste ano de 2026, ao invés dos candidatos fazerem a prova de conhecimentos específicos, eles entregarão, então, na inscrição, aquilo que os documentos que a doutora Silvia mencionou, currículo Lattes, memorial, e farão a entrevista, isso no caso do mestrado, e os candidatos ao doutorado deverão protocolar, além desses documentos e a participação na entrevista, o pré-projeto de pesquisa. Bom, então, doutora Silvia, significa que o processo seletivo ficou mais fácil? É isso? Porque não teremos a prova, a outra prova, somente a de proficiência? Às vezes a pessoa pode ter essa impressão mesmo, né, doutora Rebeca? Mas, Pode ter. olha, eu acho que não ficou mais fácil, não. Mas ele está mais focado na experiência, no conhecimento, no potencial de pesquisa do candidato. Por isso, a inserção da fase 3, que é do memorial. Então, ao ele escrever o memorial, ele vai conectar a experiência que ele tem com a linha de pesquisa. Então, para o candidato, isso é muito importante, né? E na entrevista, ele vai ter a oportunidade, por exemplo, de demonstrar a leitura das bibliografias que estão no anexo do edital. Então, nós temos lá algumas bibliografias que podem ser utilizadas para o memorial, podem ser mencionadas e tratadas na entrevista, por exemplo. Claro que é o candidato quem vai escolher, não é mesmo? Então, eu acho que ficou mais focado mesmo, dá mais oportunidade do candidato mostrar o seu conhecimento, mostrar a sua experiência. E vamos conversar um pouco também, que eu acho importante, sobre a classificação. Então, os candidatos que forem aprovados, né, para o mestrado, para o doutorado, que forem selecionados, eles serão classificados e a divulgação da lista, ela será por ordem alfabética no site do NASP. Então, às vezes, o candidato vai procurar lá o nome dele, nossa, mas ele chama, o nome dele é com U, então ele vai estar lá no final, né? O nome é com A, vai estar lá no início, é ordem alfabética, tá? As notas classificatórias, elas serão divulgadas individualmente, de acordo com a nota obtida no final do processo seletivo. Então, nós enviamos
por e-mail para cada candidato as notas que ele tirou em cada uma dessas fases, viu, doutora Jurani? Em cada fase, ele tem ali a sua nota e nós enviamos individualmente, né? E serão aprovados aquele candidato que tirar nota 7 em cada uma das fases que são classificatórias, tá? Nossa, que excelente notícia. Eu acredito que até aqui, nesse momento da nossa live, muitas informações foram compartilhadas e também tivemos o esclarecimento. Mas eu acredito que uma outra pergunta pode surgir. Quantas vagas são ofertadas nesse processo seletivo? Pensando tanto no mestrado quanto no doutorado. Excelente também. Então, nós temos 40 vagas para o mestrado e 10 vagas para o doutorado. No total, 50 pessoas, então, poderão ingressar em 2027. São vagas suficientes, né, adequadas para a nossa realidade. Então, é possível, né, você se candidatar e ter chance, bastante chance de ser aprovado, tá bom? Então, são 40 vagas para o mestrado, 10 para o doutorado. E se houver empate de nota entre os candidatos, quais serão os critérios de desempate? Olha, essa é uma outra pergunta muito interessante. E a gente gostaria de deixar claro que todos os detalhes em relação a esta pergunta, doutora Silvia, eles constam lá no edital também, mas eu vou trazer aqui de forma bem pontual esses aspectos. Pensando no mestrado profissional em educação, como a doutora Rebeca já mencionou, que são 40 vagas, né? Considerando o empate dentro desse cenário de 40 vagas, nós temos três critérios, olha aí a trava-línguas, pensando nesse desempate. Então, o primeiro critério, maior nota na análise do memorial que já foi mencionado. Então, quem tirou a maior nota, esse é um critério para o desempate. Um outro critério, maior tempo de experiência em atividade de docência, pensando tanto na educação básica quanto no ensino superior. E um terceiro critério, maior tempo de experiência na gestão educacional, com funções como coordenação, orientação, direção, perdão. Então, são três critérios importantes e, com certeza, são justos para esse desempate, caso haja. Em relação ao doutorado, nós temos 4 critérios, perdão. Maior nota na avaliação do pré-projeto, né? Então, lembrando que o doutorado, ele tem esse diferencial porque tem o pré-projeto ali da tese, tá? Segundo critério, número de publicações de artigos científicos. O terceiro, maior tempo de experiência, também pensando na docência, como mencionado no mestrado, tanto na educação básica quanto no ensino superior. E o quarto critério, maior tempo de experiência na gestão educacional, como foi mencionado também no contexto do mestrado. Muito bem. E agora vamos falar um pouquinho de um outro assunto que também eu acredito que esteja aí na mente de quem está nos assistindo. Doutora Silvia, é necessário já ter um orientador definido para participar do processo seletivo? Porque nós temos um site, no nosso site temos todos os professores, seus currículos Lattes, então vocês podem acessar livremente, ver quem são os docentes do programa. Mas será que já é necessário ter uma definição antes? Como que é isso? Muito bom acessar o currículo dos professores, saber quem somos nós, né? Isso é muito bom. Boa Isso, ideia, professora sim. Rebeca. E assim, na realidade, não precisa, né, já pensar em orientadores nessa fase. Por quê? Nas entrevistas que nós conheceremos,
um pouco mais de cada candidato, já estaremos com o currículo dele, com o memorial, com o pré-projeto, por exemplo, no caso de doutorado, e os orientadores serão atribuídos após a aprovação no processo seletivo. Então, já no primeiro dia de aula, quando esse candidato que vai se tornar aluno, ele já vai ter o seu orientador. A primeira reunião com o orientador já acontece na primeira semana de aula, né? E aproveitando aqui, doutora Rebeca, tem o seguinte, ó, a Jéssica Gravino, ela pergunta, a entrevista é presencial ou online? A entrevista será online. Tem uma segunda pergunta, como serão as aulas? Presencial ou assíncrona? Presencial, tá? Então, aulas presenciais, entrevista online, tá bom? Isso. No nosso site, para dar mais uma informação, no nosso site tem um portfólio, onde você tem informação sobre os professores, sobre o programa, quais são as disciplinas, quais são os projetos. No site do mestrado, no site do doutorado, você tem muitas informações sobre o programa, né? E as aulas, elas acontecem em bloco, né? Eu estou dando um spoiler do que nós vamos conversar já lá na frente, né? Estou dando um spoiler. Elas acontecem em blocos. Então, nós temos, o primeiro bloco normalmente acontece em março, o segundo bloco em maio, o terceiro bloco em agosto, o quarto bloco em outubro, né? E depois, ao longo do semestre, nós temos alguns encontros, esses são síncronos, mas só como atividades, né? Porque as aulas em si, elas acontecem presencialmente no campus Engenheiro Coelho, no UNASP. Muito bem, nossa, quantas informações interessantes, né? E eu acredito que pode surgir uma dúvida para algumas pessoas no seguinte sentido: quem já estudou no NASP, quem é egresso do NASP, tem alguma vantagem nesse processo, alguma diferenciação nesse processo seletivo? Então, doutora Jurani, toda pessoa que quiser concorrer ao processo pode concorrer. Então, ele é equânime. Nós não temos essa diferenciação. É claro que o aluno que é egresso do mestrado e quiser continuar conosco, poderá dar continuidade no aprofundamento de sua pesquisa e ele concorrerá com os demais candidatos de modo igual, né? Então, todos são bem-vindos, todos podem concorrer. Que boa notícia, né? Todos são Com certeza. bem-vindos. Muito bem. Doutora Silvia, e quanto tempo dura o curso de mestrado e o curso de doutorado? Boa pergunta, né? Quando você entra num curso, você precisa saber quanto tempo ele dura, né? Quanto tempo você vai investir para essa formação. Então, para o mestrado, 24 meses, com um mínimo de 18 meses. E para o doutorado, 48 meses, com um mínimo de 30 meses, né? E para alcançar esses 18 meses, normalmente quem alcança esses 18 meses? Quem já começou como aluno especial, que aproveita a disciplina, ou então aquele aluno que quer adiantar a disciplina e aí ele escolhe alguma disciplina optativa, por exemplo, de outro curso de estrito sensu que nós temos, né? Tem algumas disciplinas que são compatíveis com o curso de educação e ele pode escolher fazer. Ou então, por exemplo, ele fez alguma disciplina em uma outra instituição e ele quer trazer para aproveitamento, aí ele consegue terminar em 18 meses, né? Porque nós temos, então, 24 para o mestrado, 48 para o doutorado. É o tempo de investimento ali focado para fazer uma formação sólida. E, bom, eu já até dei um spoiler, né, professora Rebeca, de como são as aulas, porque houve uma pergunta de um dos candidatos e eu já adiantei para não dar ansiedade. Então, fala para a gente, como eu já falei das aulas, fala para a gente das orientações. Sim,
Então, como a doutora Silvia já explicou, são 2 blocos, mas entre eles a gente tem muitas atividades. Temos as orientações online, as atividades que os alunos realizam relacionadas à sua pesquisa e também às disciplinas. Então, o semestre todo, o aluno fica envolvido com o programa, com o curso, né? E nós, professores, ficamos em contato também com os alunos o tempo todo, não somente nos blocos. Os blocos são importantes porque são momentos presenciais, totalmente, em que vocês estão aqui conosco, né, nas aulas e nos eventos. Mas entre eles, muita coisa boa acontece também. E continuando aqui nosso diálogo e voltando um pouquinho no que nós falamos já lá no início, eu pergunto para a doutora Jurani como funciona a escolha da linha de pesquisa. A gente falou que são 2, não é, doutora Jurani? Uma voltada para a formação de professores e a outra voltada para a formação de gestores. E como é que funciona a escolha delas? As linhas de pesquisa é interessante, elas são atribuídas de acordo com o projeto de pesquisa do aluno. Então, é tudo muito bem pensado, organizado, para que esse aluno esteja entrelaçado com o que é desenvolvido no programa, né? Então, isso é muito importante. Mas fiquem tranquilos que a linha de pesquisa é associada ao projeto, tá? E aproveitando que a professora Rebeca me fez uma pergunta, eu também vou fazer uma pergunta para ela, tá bom? Pode ser, doutora Rebeca? Pode ser. Os alunos, eles podem desenvolver, né? Uma vez que você me perguntou sobre a linha de pesquisa e eu respondi falando sobre essa conexão com o projeto de pesquisa, os alunos, eles podem desenvolver suas pesquisas em parceria com as suas instituições de trabalho? Então, professora Jurani, na verdade, esse é o ideal, é o recomendado. Mesmo porque, num contexto de mestrado e doutorado profissional, é justamente isso que esses programas, esses cursos, propõem, né? Eles visam essa articulação muito próxima entre ambiente, campo de trabalho e pesquisa. Então, aprimorar a docência e a gestão no contexto de atuação do estudante é algo fantástico. As pesquisas que temos desenvolvido, em que há esse vínculo, a gente percebe assim uma riqueza muito grande de dados, de aprofundamento teórico também, porque tem a ver com aquilo que o estudante, o pesquisador faz, né? Então ganha um significado muito especial. E continuando, eu pergunto à doutora Silvia, né? Ou melhor, ela pergunta para mim agora. Isso. Na realidade, tanto faz, né? Porque a gente está Tanto aqui, faz. tanto faz, porque a gente, o que a gente quer mesmo é que os nossos candidatos, eles ruminem esse edital, né? A tal ponto que isso seja muito, muito, muito importante para eles. É que, às vezes, lá no site eles vão encontrar definição, né, doutora Rebeca, sobre aluno especial, aluno Sim. regular, e isso, o que significa, né, no processo seletivo? Ele entra como regular, ele entra como especial, como que é isso? Olha, essa é uma pergunta também bem interessante. E eu queria contar uma coisa para vocês que estão aqui nos assistindo. Eu fui aluna regular, mas antes eu fui aluna especial do mestrado, né? No doutorado eu só fui aluna regular, mas no mestrado eu fui aluna especial e foi uma experiência, gente, muito interessante para mim. Ali eu participei de grupo de pesquisa, de eventos. Eu tive uma imersão muito grande no curso e depois, quando eu entrei, eu já sabia praticamente tudo como funcionava. Mas, assim, respondendo à pergunta da doutora Silvia, o aluno regular é aquele que prestou o processo seletivo, conforme a gente orientou, estamos orientando aqui na live, foi aprovado dentro do número de vagas e realizou a sua matrícula conforme a convocação que é feita em edital. Já o aluno especial é aquele que, né, porventura,
não tenha passado no processo seletivo dentro do número de vagas, ou que perdeu as inscrições, só soube do processo depois, mas quer ingressar no mestrado ou no doutorado. Os dois cursos aceitam alunos especiais. Então, é um caminho também muito interessante, no qual eu tenho experiência, né, por isso compartilhei com vocês, pois nesse processo o aluno começa a se ambientar, cursa disciplinas, esqueci de falar isso, né? Eu cursei disciplinas que depois foram aproveitadas na minha grade, quando eu entrei oficialmente como aluna regular. Então, tudo isso a gente não perde, né? Não perde nada. Então, a entrada como aluno especial depende também, uma questão importante, do número de vaga nas disciplinas. E há um processo de entrevista também, tá? Mas é uma prática muito comum entre os programas e muito válida também. Eu gostaria de perguntar à doutora Silvia como é o acompanhamento do orientador. A gente tinha falado lá atrás que o aluno não precisa se preocupar nesse momento, quem vai ser o orientador dele, né? Mas é legal saber como acontece esse processo entre orientador e orientando. Sim. As orientações dos alunos, elas são sistemáticas, né? Normalmente, elas são semanais e elas acontecem em acordo de horário e dia entre orientador e orientando, né? E no nosso programa, nós temos um diferencial interessante. A professora Jurali tem mais detalhes para nos contar, mas eu vou contar um detalhezinho. Até, professora Rebeca, os alunos especiais, quando eles entram no nosso programa, eles não ficam soltos. Nós É sempre, verdade. nós sempre acolhemos, né? E tem um professor que se responsabiliza por eles para poder ambientá-los até que ele possa prestar o processo seletivo, né? Mas a gente tem vários diferenciais, né? E a professora, doutora Jurani, pode contar para a gente quais são esses diferenciais que nós, no PPGED, Programa de Pós-Graduação em Estrito Ciência e Educação do NASP, tem. É interessante pensar que o PPGED, né, o Programa de Educação Profissional ou Profissional Educação do NASP, faz parte de uma rede, né, educacional. E não é uma rede somente em nível nacional, mas uma rede em nível internacional. Então, nós fazemos parte de uma rede de educação adventista que traz muitos diferenciais, pensando primeiro que é uma instituição centenária, por fazer parte de uma rede internacional, a questão da internacionalização, que é um eixo muito importante na área da educação, é bem utilizada, bem explorada. Os nossos estudantes que estão aqui, tanto do mestrado quanto do doutorado, eles têm a oportunidade de fazer intercâmbios, né? Fazer o doutorado sanduíche em diferentes países. Então, assim, existem várias possibilidades. Nós temos eventos internacionais que nós temos parcerias que acontecem aqui no NASP, que acontecem em outras instituições de diferentes países, Chile, Estados Unidos e assim por diante. Então, nós temos essas possibilidades que nos traz essa excelência, né? E esse diferencial, além de termos profissionais que são muito qualificados, né? Então, a gente também gostaria de ressaltar isso, né? Que estão ativos no mundo da educação. Então, nós temos essa ênfase na docência, essa ênfase na gestão e os profissionais que atuam aqui, tanto no mestrado quanto no doutorado, têm esse diferencial de serem profissionais bem qualificados. E, professora Junani, e em termos de nota, como é que nós estamos? Estamos muito bem. Estamos muito bem. O curso
foi avaliado com nota 4 pela CAPES, que é uma excelente nota. Nós estamos avançando cada vez mais, desenvolvendo muitos projetos que estão contribuindo para esse crescimento, né? E nós tivemos a aprovação do doutorado em 2024, que foi iniciado a primeira turma em março de 2026. Então, o processo seletivo que acontece este ano para o doutorado é no intuito de formar a segunda turma do doutorado. Então, nós estamos muito bem, com muitas novidades e com muitas expectativas. E isso é muito importante, a gente tem que ter expectativas e continuar avançando. Além disso, uma informação que eu acho que seria muito interessante nós compartilharmos, doutora Silvia, com os nossos ouvintes, não somente ouvintes, né, mas as pessoas que estão nos assistindo, é pensar na questão de bolsas de estudo. Existem bolsas de estudo ou algum convênio institucional disponível para essas pessoas que têm interesse de estudar conosco? Pois é, no Brasil, os mestrados e doutorados profissionais, eles não têm bolsas, né? E nós temos parceiros no mundo do trabalho. E os empregadores, né, esses parceiros, eles oferecem bolsa para que os seus colaboradores possam ter uma educação continuada, né? Então, é importante quem está assistindo, converse com o seu empregador para saber se na sua instituição eles dão bolsa para você estudar, né? Então, aí sim, você vem para cá, presta o processo seletivo e os empregadores fazem a negociação com o NASP, né, para que o seu colaborador possa estudar. E no NASP em si, por exemplo, se você é funcionário do NASP, nós temos a bolsa chamada de Profap, que é um programa de formação para os funcionários, para professores, para técnico administrativo também. E aí você pode solicitar, né, junto ao seu líder imediato e pleitear uma bolsa pelo programa de formação, tá? Que o NASP tem. E nós temos alunos que são do Profap, né, já estudando conosco. E temos alunos vários em que os empregadores também forneceram bolsa. Então, é assim que nós temos bolsas que subsidiam o aluno, os projetos. Tá bom, professora? Eu acho que são oportunidades de formação continuada aí para as empresas, em termos até da rede adventista de educação, né? As associações, as uniões, poderem custear a formação continuada de seus liderados por meio desse programa de formação continuada, fazendo com que eles possam prestar um stricto sensu, né? Seja mestrado ou seja doutorado. Excelente, muito obrigada, doutora Silvia. Eu gostaria só de ressaltar algo nesse sentido, professora Rebeca, só de lembrar que aqueles empregadores que estão investindo, né, apostando no seu funcionário, eles estão apostando num estudo que é profissional, então é um programa profissional. Então, este estudante que vem estudar aqui conosco, eles desenvolvem pesquisas, como nós já mencionamos anteriormente, que vão contribuir para a instituição de origem em que eles estão ligados, né? Então, isso é muito importante, essa parceria, como você colocou, doutora Silvia, porque são benefícios também para a instituição que está apoiando esse aluno que quer estudar conosco. Verdade, verdade, porque eu acredito que quem faz um mestrado, quem faz um doutorado, ele vai ser um melhor profissional. Eu acho que a professora Rebeca pode nos falar um pouco sobre isso, né? Sim, sim. E nós temos tido uma grata satisfação no contato com os nossos mestrandos, doutorandos e egressos, de perceber os depoimentos deles, como eles se transformam à medida que estudam conosco, à medida que cursam o mestrado e o doutorado. A visão de mundo, de educação, se amplia para nunca mais voltar como era.
Então, a gente tem observado que a preparação para o trabalho, para o desenvolvimento de projetos, para a transformação da sua realidade tem acontecido de forma muito efetiva. A gente tem exemplos, a gente tem depoimentos deles. Olha, a partir das aulas, né, eles nos contam, a partir das leituras, a partir do contato que a gente está tendo com o conhecimento mais aprofundado, já estamos fazendo isso, aquilo na nossa realidade. E isso para a gente é muito gratificante, né? E em função de todo esse contexto de melhor preparo e condições para atuar no mundo do trabalho, eu pergunto à doutora Jurani se os nossos egressos têm conseguido boas colocações profissionais ou acadêmicas após a formação. A gente tem informações sobre isso, professora? Sim, e eu respondo com muita alegria, porque sim, nós temos. Lembra que foi mencionado anteriormente, nós conversamos aqui já falando que a rede de educação adventista, ela é em nível internacional. Então, nós temos tido relatos, conversado com os nossos egressos, inclusive de alunos que egressos, né, alunos que estudaram aqui, que saíram, que atuavam em uma instituição aqui no Brasil e que foi transferido, recebeu uma proposta para outro país, para um outro cargo, com uma demanda maior, com responsabilidade maior, mas também com esse reconhecimento, né? Então, sim, realmente a gente tem tido essa oportunidade e também a alegria de saber que os nossos alunos, eles estudaram conosco, estão como egressos agora, nós temos um vínculo com esses egressos, né? Nós não perdemos o contato, eles nos passam as informações. Olha, o meu salário aumentou, houve um crescimento salarial, houve mudança de cargo, estou numa instituição maior. Eu gostaria de mencionar só dois exemplos, assim, de forma bem prática. Um aluno nosso aqui, ele fez o mestrado conosco, ele estava em uma instituição adventista e quando ele concluiu, ele foi chamado para assumir a função de secretário de educação de um dos estados do nosso país. Então, assim, são as oportunidades que surgem, né? Além dessa transferência, dessas propostas que eu mencionei em relação a outros países que eles estão indo, né? Alunos que estão principalmente em países de fala hispana, eles receberam aqui na América do Sul propostas e estão lá, estão felizes, e a gente fica muito contente de saber que eles estão evoluindo a cada dia. Muito bem. E agora, a gente está indo para o final da nossa live, mas ainda temos algumas perguntas que você pode estar pensando aí. E uma delas é em relação à dedicação ao curso. Então, nossos candidatos interessados devem estar perguntando, mas quanto eu preciso me dedicar de tempo? Porque eles já perceberam, obviamente, que precisarão estudar, precisarão se envolver com as atividades. Então, doutora Jurani, o que a gente recomenda, né? Quantas horas de dedicação por semana eles precisam se organizar? A gestão do tempo, gente, é algo importantíssimo, né? A gente tem tempo, a gente precisa organizar bem ele para podermos fazer o que precisamos, né? E o que você Sim, nos diz, professora Jurani? eu acho que essa é uma resposta, assim, bem relativa. Por quê? Como você mencionou, vai depender muito de cada um dessa organização do tempo, mas a gente dá o conselho de pelo menos um dia por semana, esse aluno dedique de 5 a 6 horas para que ele possa acompanhar todas as atividades, as leituras, o que precisa ser feito, o desenvolvimento da pesquisa, para que ele consiga, no final do curso, né, concluir de forma muito bem, com uma excelente pesquisa e no prazo que já foi colocado aqui, né, em relação ao mestrado e em relação ao doutorado também, tá bom? Eu acho que a sua explicação foi muito boa.
de pelo menos um dia na semana. Por que que a gente fala assim, né, professora Jurani, professora Silvia? Porque o aluno, o mestrando, o doutorando, não pode perder de vista a sua pesquisa. Se ele fica tempo, fala, eu vou aproveitar depois, no final do mês ou do semestre, vou adiantar todas as leituras lá para frente, vou recuperar o atrasado. Então, isso acaba prejudicando o andamento da pesquisa. Por isso que a gente recomenda a constância. Toda semana tem que ter um envolvimento ali de leituras, de participação nas orientações, para não perder de vista a pesquisa, porque aí com certeza você fará um bom trabalho, né? Estando sempre ligado ao que está pesquisando. Muito bem. Você mencionou, doutora Rebeca, sobre dúvidas frequentes, né? Você viu que o Sim, dúvida saiu bem com bastante ênfase, porque essa é uma dúvida que eu gostaria de colocar para você, doutora Rebeca, que eu já ouvi em muitos momentos, porque algumas pessoas já se questionaram, mas se eu faço um mestrado profissional ou se eu faço um doutorado profissional, eu posso seguir a carreira acadêmica? Né? Essa é uma pergunta que as pessoas já me fizeram em alguns momentos. Por exemplo, eu posso fazer um concurso para professor universitário, né? Eu posso seguir a carreira atuando como professor universitário. Eu posso fazer, se eu faço um mestrado profissional, eu posso fazer um doutorado acadêmico e assim por diante. Então, são questões que surgem e eu gostaria que vocês nos ajudassem nesse sentido. ótimo, muito bem. Essa pergunta, embora possa ser dúvida de muitos, ela é muito fácil de responder, e aí vocês não vão precisar ter mais essa dúvida. Sim, o mestrado profissional permite seguir a carreira acadêmica tanto quanto o mestrado acadêmico. A nossa legislação não faz diferença para a atuação desse egresso, tá? Tanto do mestrado profissional quanto acadêmico. Então, ambos podem atuar como professor universitário. E essa também é uma ótima notícia, né? A gente está dando muitas boas notícias. Então, fiquem tranquilos quanto a isso. A legislação considera de igual valor ambos os cursos. Muito bem, muito bem. Bom, para finalizar, dicas rápidas agora, hein? Professora Rebeca, dica rápida. Olha, leia o edital do processo na íntegra para não ficar nada para trás, para você ter um processo seletivo bem tranquilo. E preencha o currículo Lattes. Eu digo que o currículo Lattes é a história, é a vida do professor e do pesquisador. Então, coloque ali a sua história profissional, palestras que você já fez, publicações que teve, eventos que participou, e produza um memorial muito claro, consistente. A gente sabe que a pessoa interessada em fazer um mestrado e um doutorado, ela geralmente tem uma carreira profissional já muito consolidada. Então, tudo isso que eu comentei, é possível que vocês tenham feito muito já. Registrem e organizem um bom memorial, a gente vai ter o maior prazer de ler, tá bem? Então, e também deixe visível ali nesse memorial o interesse da linha de pesquisa. Isso facilita para a gente, quando a gente vê que o candidato já tem uma certa clareza, gosto da área da gestão, então vou por esse caminho, gosto da área de currículos, de práticas, de formação de professores, vou por esse caminho. Então, é isso, tá? Desejo sucesso para todo mundo. Muito obrigada. Professora Jurani, dica rápida para o candidato. Minha dica é: estude a bibliografia do anexo, ó, está no anexo 2 do edital. Estude, leia, faça apontamentos, anotações, porque vai ser muito útil para vocês, tanto para a construção do material, quanto para subsídio quando vocês forem fazer entrevista. Então, eu acredito que a leitura, o estudo vai ajudar muito. Muito bem. E para os candidatos de doutorado, muito importante elaborar um
um projeto, um pré-projeto, né, bem consistente e de acordo com as instruções do edital. E a informação mais importante dessa noite: quando começam as inscrições? 10 de agosto. Quando terminam as inscrições? 26 de outubro. Então, não perca esse tempo, porque é um momento importante para a sua formação continuada na carreira. Nós agradecemos a todos que assistiram a esse encontro, que conversamos sobre o processo seletivo, que vocês possam preparar todo esse material e se inscrever. Muito obrigada, doutora Jurani, muito obrigada, doutora Rebeca. Nós vamos fechar, assim como iniciamos, com uma oração. Professora Rebeca, pode orar para a gente? Sim, com certeza. Querido e bondoso Deus, muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade e pedimos que abençoe todos aqueles interessados em aperfeiçoar-se nos estudos, no trabalho, na profissão, dando a cada um condições de participar do processo, assim como também de estudar os cursos conforme a escolha e os planos que o Senhor tem para cada um também. Te agradecemos pelo dom da vida, por tudo que tem proporcionado a nós e pedimos que continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, um abraço a todos e Boa esperamos vocês. noite.